Queridos, nós vamos iniciar uma nova série de reflexões que vai marcar o mês de junho. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no verso 1. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 1. O texto diz assim: Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse-lhe: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, leamos juntos? Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. A pata chocava uma ninhada. E quando foi chegando o tempo da ninhada ser colhida, os ovinhos foram se quebrando um a um e foram despontando lindos patinhos assim, todos amarelos. E a patinha começou então a perceber que um ovo, que era um ovo um pouco diferente, um pouco maior, demorava mais para chocar. Todos os patinhos já haviam nascido, aquele ovo diferente demorou mais uma semana, mas por fim nasceu. Mas, para surpresa da pata, quando aquela última cria rompeu a casca, ao invés de gritar de alegria, seus irmãos gritaram de tristeza e de pavor, porque havia nascido um patinho tão feio, desproporcional, com a cabeça toda torta, muito desengonçado, maior do que os demais, andando desengonçado. E quando a pata passeava com os patinhos pela fazenda, todos os animais olhavam ao redor, dizendo assim, nossa, que patinho feio. E a pata começou a ficar entristecida com aquilo. E ela às vezes deixava o patinho em casa e não passeava com ele. Seus irmãos também tinham vergonha dele. E aquele patinho começou a se sentir então rejeitado, começou a se sentir sem lugar. E aos poucos ele deixou de passear com a sua família. E aos poucos ele foi entendendo, não existe lugar para mim aqui. O patinho foge, essa será a primeira de muitas fugas da história. Ele foge primeiro da sua família, depois ele foge da casa de uma senhora, depois ele foge de uma taverna, e ele foge, e ele foge. E a novela do grande poeta e novelista dinamarquês Hans Christian Andersen, conhecida como O Patinho Feio, só tem um desfecho satisfatório quando no final da história, aquele pato descobre que ele nunca fora um pato, mas sempre fora um cisne. A história de Hans Christian Andersen tem uma matiz primária aqui em cima, na narrativa, de rejeição e do sofrimento social que pessoas diferentes encontram ao longo da vida, porque tem uma altura, um peso, uma orelha, um cabelo diferente, mas a parábola moderna desse autor também é sobre um conflito de identidade. Também é sobre o fato de que boa parte dos nossos sofrimentos na vida ocorrem porque nós não sabemos quem somos.
ocorre porque nós não temos um senso apropriado de quem somos, de qual o nosso valor. Uma característica interessante a respeito dos seres humanos é que nós somos seres de sentido e de significado. E nós fazemos perguntas que tentam decodificar quem nós somos, o nosso lugar no mundo, o nosso valor, o nosso destino, para onde vamos e o nosso propósito. Ou seja, nós seres humanos precisamos saber quem somos, precisamos saber qual é o nosso lugar no mundo. Num dos estudos mais famosos da modernidade, a famosa escala hierárquica de necessidades de Abraham Maslow, diz que nós temos as necessidades mais básicas, comer e tal, mas depois nós temos outras necessidades, segurança, valor próprio, identidade, aceitação, e nós temos uma necessidade lá em cima de autorrealização. Mas como nós teremos identidade, um valor no mundo, um propósito e um destino, se nós não soubermos quem somos? O problema é que alguns séculos atrás, se nós tivéssemos nascido 200 anos atrás, nós nasceríamos sobre uma forte narrativa no Ocidente de que nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus e de que, portanto, nós temos valor porque somos filhos de Deus, mas hoje nós já não cremos assim. Hoje nós não temos mais esse referencial. O homem é visto hoje como um subproduto de forças caóticas que se misturaram, ou seja, nós viemos do caos, nós somos só uma poeira no universo, afinal de contas, quem é o homem e quem somos nós? Nessa série nós vamos conversar um pouco sobre identidade. E nós vamos descobrir que esse papo, ele longe de ser um papo teórico, chato e abstrato, ele é alguma coisa que tem profunda conexão com as nossas experiências mais humanas. Nós vamos falar hoje sobre o fato de que nós estamos numa guerra de identidade. Essa guerra de identidade foi conhecida por Jesus. Porque em Mateus 4, o que está acontecendo não é outra coisa, senão uma profunda batalha a respeito da identidade de Jesus. A identidade de Jesus ela é tema de todos os evangelhos, mas ela assume um corte muito especial no evangelho de Mateus, porque no evangelho de Mateus, Jesus se apresenta para o batismo, ele é batizado por João Batista, e no instante em que ele é batizado, uma voz do céu diz o quê? Este é o meu filho amado, em quem tenho muita alegria. Então a voz do céu diz que Jesus é filho, diz que Jesus é amado e que Jesus é fonte de alegria para o coração do Pai. Jesus recebe essa afirmação de identidade, de filiação e de valor do Pai, do próprio Deus. Então, depois que ele é batizado, o Espírito move Jesus na direção do deserto. E lá, chegando no deserto, Jesus jejua 40 dias. Sozinho, totalmente isolado, com fome, o texto diz, o tentador, certa noite, se aproxima dele. Imagine que Jesus estava numa hora escura da madrugada, sozinho, nesse lugar tão inóspito, o deserto, e uma presença se anunciou próximo de Jesus. E essa presença, ao invés de atacar Jesus, ao invés dessa presença confrontar Jesus, ao invés dessa presença tentar vencer e subjugar Jesus, essa presença faz uma pergunta. Ele diz assim: eu ouvi o que foi dito lá no rio. Eu ouvi dizer lá que você é o Filho de Deus. Mas será que você é mesmo? Será que você realmente é amado? Será que Deus realmente se importa com você? Olha, se você realmente é o Filho de Deus, prove isso então. Faça algo. Multiplique, transforme essas pedras em pães. Faça com que essas pedras se transformem em pães. A primeira tentação do diabo é que Jesus prove quem ele é. Que ele autentique, que ele ratifique, que ele confirme a sua identidade, usando seus poderes fora da vontade de Deus para transformar pedras em pães. Jesus então responde com a palavra de Deus, e o texto continua dizendo que ele leva Jesus, até o alto do templo, e ele fala assim: olha, os líderes religiosos estão aqui, todos eles estão observando, se você se jogar daqui para baixo agora, e você sair voando assim como um Superman, toda a elite religiosa de Jerusalém saberá que você é o Messias. Então, se você realmente é o Filho de Deus, jogue-se, prove quem você é, prove sua identidade messiânica. As duas primeiras tentações, elas estão profundamente ligadas à identidade de Jesus. São
questionamento a respeito de quem Jesus é no coração de Deus. Jesus estava passando por um momento no qual sua identidade estava sendo desafiada. Mas identidade, num determinado sentido apropriado, não é uma palavra etérea, não é uma palavra abstrata. Identidade é uma coisa muito prática. E eu vou dar alguns exemplos. Não é algo conceitual. Por exemplo, se você define a sua identidade como sendo de uma pessoa trabalhadora, você e eu vamos trabalhar muito, muitas horas, vamos dar sempre o nosso melhor e vamos nos aplicar para que toda a nossa vida seja muito marcada pelo trabalho. Mas talvez você não se permita descansar. Talvez você não curta o seu day off. Talvez você não tire férias. Talvez você venha a estafar. Se você se entende como uma pessoa super amigável, uma pessoa super dócil, você vai ser uma pessoa muito boa em ajudar as pessoas, você vai ser compreensivo com elas, mas você vai ter dificuldade na hora de confrontar as pessoas e de estabelecer limites para elas. A identidade cria um padrão consistente de escolhas. A identidade cria uma maneira de nós existirmos no mundo. Então, a maneira como nós nos entendemos é um ponto muito importante para que nós possamos performar nas nossas relações sociais. O interessante é que, de certa maneira, a cultura faz uma pressão para que nós possamos assumir uma espécie de identidade que ela quer nos conferir. E isso acontece em todas as gerações. Suponhamos que você fosse um homem vivendo na Idade Média. A cultura diria para você: você tem valor, e você tem um lugar, e você é bom se você morrer pelo clã. Se você sair por aí com uma espada e for valente na batalha, então você terá valor. Ou se nós fôssemos, por exemplo, membros de uma família de atletas. Você tem valor quando você sobe no pódio, quando você traz uma medalha para casa, quando você vence uma competição. Se nós viemos de uma grande tradição de homens e mulheres da ciência e dos estudos e da academia, você tem valor porque você publicou um livro. Você tem uma identidade porque o seu sobrenome é conhecido na academia. Então você tem uma identidade, então você é alguém. Note que em todas as culturas, em todos os tempos, nós somos no final de um processo. Nós somos depois que fazemos, nós somos depois que vencemos. O filósofo suíço Alain de Botton diz assim: para a cultura ocidental, todos nascem como João Ninguém. Nós precisamos provar que somos alguém. Mas note que às vezes esse discurso pode ser um pouco mais soft e um pouco mais gostosinho, que é assim: encontre o seu lugar no mundo. Note os slogans das campanhas publicitárias dos últimos 20 anos. Seja você. Seja você é o seguinte: seja descolado, seja inteligente, seja sofisticado e seja um cidadão global. Seja você. Deixe um legado que faça alguma coisa importante para nós sabermos que você é importante. Todas as vias chegam no mesmo lugar, que é o seguinte: eu e você nascemos sem valor, sem lugar, sem identidade, até que nós provemos alguma coisa. Essa construção do Ocidente, ela é herdeira de uma longa cadeia de pensadores existencialistas que teoricamente remontariam a Soren Kierkegaard, depois Jean-Paul Sartre e Martin Heidegger e muitos outros que dizem o seguinte: nós seres humanos não nascemos com uma identidade, nós que a construímos. Então você pode construir a sua. Qual é o problema? O problema é que isso coloca uma tremenda pressão sobre nós. Especialmente os mais jovens da nossa geração sentem como que uma tonelada sobre os seus ombros. Sabe por quê? Porque todo mundo está de olho. Se você vai dar em alguma coisa, se você vai ser alguém. A cobrança é tremenda. E essa cobrança não é só da sociedade, dos professores ou dos pais, mas em um determinado momento essa cobrança se torna a minha cobrança. Eu não sei se você já teve essa impressão. Nós começamos a vida adulta dizendo assim, quando a gente tem uns 17, 18 anos, né, fazendo cursinho e tal: se eu passar numa boa faculdade, então tudo vai ficar bem. Mas então a gente passa.
E quando você está lá no finalzinho da faculdade, você pensa assim: se eu conseguir um bom emprego, tudo vai ficar bem. Mas então você conquista um emprego. Se eu constituir família, então serei feliz. E você constitui família. Se eu tiver um negócio, e você tem o seu negócio. E você ganha dinheiro. E você hoje tem patrimônio. E você hoje tem uma família. E você hoje... Mas nada parece ser o bastante. Esse troço é um buraco sem fundo. Nós temos que provar de novo, nós temos que ter uma nova vitória, nós temos que ter uma nova conquista, e nada disso, de fato, faz com que a gente se sinta assim: nossa, qual foi a última vez que você acordou e falou assim, olhou no espelho e falou assim: que bom, eu sou o bastante? Qual foi a última vez que nós nos sentimos tão bem conosco mesmos, com quem somos e como estamos, que você olha no espelho assim, feliz e contente, e fala assim: nossa, que delícia, eu sou o bastante, eu estou bem, eu sei meu lugar no mundo, eu sei o meu valor no mundo. Jim Carrey, abrindo uma vez uma entrega de prêmios, eu não se lembro se era do Awards Academy, ele fala assim: meu nome é Jim Carrey, mas eu não sou apenas Jim Carrey, eu sou 3 vezes ganhador do Globo de Ouro, Jim Carrey. E quando eu sonho à noite, eu não sonho os sonhos de qualquer mortal, de qualquer comum. Eu sonho os sonhos de alguém que já ganhou 3 Globos de Ouro. E sabe com o que eu sonho à noite? Eu sonho em ganhar um 4º Globo de Ouro. Porque talvez assim eu seria o bastante. E no meio daquela intrepidez própria do Jim Carrey, que já fez declarações muito inteligentes de forma muito engraçada, ele ataca um pouco o nervo central da nossa sociedade, que diz o seguinte: você ainda não é o bastante. Você ainda não fez o bastante, você ainda não chegou lá, você ainda não tem valor. Você continua precisando provar alguma coisa. Agora imagine aqueles para nós que já se aposentaram, por exemplo, como essa hora pode ser tão escura. Porque ontem nós éramos respeitados, ontem nós estávamos no mundo corporativo e nós tínhamos um cargo na frente do nome, gerente fulano de tal, supervisor fulano de tal, mas de repente nós nos aposentamos e nós somos só o fulano de tal agora. E pode ser que com o cargo tenha ido todo o nosso senso de valor. Imagine para aqueles entre nós que já passaram pela falência, que já perderam tudo ou quase tudo. Imagine para aqueles entre nós que passaram por uma doença e que já não têm mais a mesma saúde de antigamente. Quem nós somos depois que passamos por todos esses eventos? Nós continuamos tendo o mesmo valor? Nós continuamos tendo o mesmo lugar? Nós continuamos sendo a mesma pessoa? Meus irmãos, como é terrível quando quando eu passei em 2021 por um momento muito breve no qual eu fiquei sem ministério, eu pregava sobre isso constantemente do púlpito, que às vezes nós ficarmos sem função e sem senso de utilidade pode nos colocar num lugar muito esquisito de não saber quem somos. Mas quando eu passei por isso na pele, isso foi pior do que tudo que eu pudesse imaginar um dia. Eu acordei um dia, olhei para o teto e eu não era pastor de ninguém. Eu era pastor da minha esposa e do Caleb. Não que isso não seja bom, mas uma voz dentro de mim dizia: você não é o bastante, você não tem valor, você não é útil, você não agrega. Uma voz dizia assim: olha, se você for embora hoje, quase ninguém vai notar a sua partida. E é muito difícil lidar com essa voz. E essa voz não é só nossa, ela é uma voz maligna também. Essa voz é uma voz diabólica. A mesma voz que confrontou Jesus no deserto te confronta todas as manhãs dizendo: e aí? Qual é o seu lugar no mundo? Qual é o seu valor? Será que você vai conseguir provar hoje de novo que é bom bastante? Como é que Jesus respondeu a essa confrontação? É engraçado, né? Toda vez que eu leio esse texto eu penso assim comigo: rapaz, Jesus era Deus, com autoridade divina, suprema. Mas quando Jesus ele responde ao inimigo, ele não faz outra coisa senão fazer o quê? Ele cita a palavra.
Ele cita trechos de Deuteronômio, mais especificamente Deuteronômio 8, capítulo 8, verso 3, Deuteronômio 6, 13 e Deuteronômio 6, 16. Jesus não corresponde a essa necessidade de provar a si mesmo e de afirmar a si mesmo. Jesus não entra nesse jogo de autoafirmação. Não, ele diz assim: eu não preciso afirmar a mim mesmo. Porque se eu tentasse afirmar a mim mesmo, eu estaria partindo do pressuposto de que eu não tenho identidade. Eu não preciso afirmar a mim mesmo, porque o Pai me afirma. A afirmação do Pai é o bastante para mim. Eu só preciso me submeter, confiar e depender. Note esses verbos: submeter, confiar, depender. Não tem a ver com aquilo que nós provamos a respeito de nós mesmos, mas tem a ver com aquilo que Deus fala a respeito de nós. Como é que Jesus sai aprovado do deserto, da mesma tentação da qual o nosso pai Adão não saiu aprovado, mas saiu reprovado? Jesus depende, ele se submete, ele obedece e ele cita a palavra de Deus. Ele recita a palavra de Deus. Eu quero, por final, lembrando de uma citação muito interessante, de um dos livros mais provocativos do C.S. Lewis, que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, aonde, teoricamente, a história é mais ou menos assim: nós temos um diabinho que está aprendendo a tentar os cristãos, e você tem o supervisor lá do inferno, que vai dando dicas e fazendo uma consultoria para que ele possa derrubar aquele que ele chama de o seu paciente. Então, o mal danado fala com o seu sobrinho mais ou menos assim: os cristãos são muito engraçados, porque eles acham que o nosso trabalho é enfiar as coisas na cabeça deles. Mas o nosso principal trabalho não é colocar ideias na mente deles, é deixar ideias fora delas. O trabalho do diabo é manter longe da nossa mente, do nosso coração, o fato básico de que nenhum de nós aqui tem uma identidade definitiva a não ser aquela que Deus nos dá por meio de Cristo Jesus. Se você é o que você tem, no dia em que você perder as suas posses, isso pode acontecer, quem você será? Se você é a sua carreira, no dia em que você fracassar ou for demitido, quem você será? No dia em que eu e você formos pessoas aposentadas, que não temos mais tanta utilidade funcional para a sociedade, e as pessoas olham hoje para o idoso de uma maneira muito infeliz, como pessoas que são inúteis. Essa é a verdade. Nós passamos de uma sociedade que honrava os seus anciãos e que os tinha em alta conta e respeito, para uma sociedade que olha com desprezo para as cabecinhas brancas, num país que está envelhecendo cada vez mais. Quem nós seremos? Qual o senso de valor nós teremos? A Escritura diz o seguinte: a Bíblia nos conta uma história muito curiosa sobre Jesus morrendo na cruz, e nós cristãos geralmente refletimos em metade dessa história, mas os teólogos, eles enfocam o todo dessa história dizendo mais ou menos assim: Jesus, ao morrer na cruz, fez duas coisas por nós. Uma coisa nos é bastante conhecida: Jesus levou sobre si mesmo todos os nossos pecados, ou seja, tudo aquilo que um dia nós fizemos de errado e que eram registros que contavam contra nós, tudo isso foi colocado sobre Jesus. Mas não foi só isso. Porque todos os registros positivos de Jesus, de uma vida vivida de forma íntegra e perfeita, toda essa justiça, essa dikaiosine, essa palavra do grego que quer dizer justiça, retidão e perfeição, toda a dikaiosine, toda a justiça de Jesus foi colocada sobre nós. O que quer dizer que quando Deus olha para mim e para você, Ele não nos vê a partir dos nossos registros. Ele nos vê a partir dos registros de quem? De Jesus. É engraçado, né? Quando Paulo escreve para os Coríntios, que é a igreja mais problemática que Paulo plantou na vida, aqueles irmãos, fala para você, eles deixaram Paulo com o cabelo branco e depois careca, e depois ele teve úlcera estomacal. Ô, igreja difícil, rapaz. Mas quando ele escreve para essa igreja, ele escreve assim: eu escrevo para os santos que estão lá em Corinto.
Alguns estão rindo. Meus irmãos, não é ironia. Ele está afirmando que eles são santos porque, do ponto de vista do evangelho do qual Paulo pregava, eles de fato eram o quê? Santos. Porque a justiça e a santidade de Jesus foi alocada sobre eles. E Deus os via assim, dessa maneira. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você é o bastante. Você já é o bastante. Você já chegou. Você tem todo o valor. Você tem propósito, destino, tudo o que você precisa saber a respeito de você, você já precisa conhecer. Não a partir do que você fez, nem a partir do que você pode fazer. O que nós podemos fazer pouco importa. O profeta Isaías diz que todas as nossas justiças acumuladas diante de Deus não passam de trapo de imundícia. Trapo de imundícia eram os panos com os quais uma mulher secava e absorvia o seu fluxo menstrual na antiguidade. Não havia os dispositivos tão mais higiênicos que existem hoje. Uma mulher, ela secava, tamponava os seus fluxos com um trapo. Depois que aquilo era tirado, aquilo ali era um trapo de imundícia. A palavra de Deus diz que todos os nossos atos ajuntados diante de Deus são como trapos de imundícia. Porque para nós eles parecem tão bonitos, mas a medida da justiça que os julga não é a minha e nem é a sua. Quem julga não sou eu nem você. Aquilo que para mim parece muito bom, muito certinho, muito decente, muito justo, muito honesto aos olhos de Deus, tem uma outra conotação, porque a justiça dele é sem tamanho, é perfeita, infinita, maior do que a nossa capacidade de compreendê-la. Então nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Sem Jesus nós não temos esperança, irmãos. Mas a boa notícia do Evangelho é que esse Salvador que nós precisamos, nós temos. E eu quero te dizer, se você hoje crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, então qualquer espécie de crise de valor pessoal, qualquer crise de senso de propósito, qualquer crise do seu valor como pessoa, já pode ir sendo largado pelo caminho e deixado para trás. Isso já não condiz com o seu novo status de filho e filha de Deus. Você em Cristo tem todo o valor. Imagine que Deus preferiu ver o seu filho morrer na cruz do que deixar você de longe. Isso é maravilhoso. Se nós permitíssemos que o Evangelho entrasse profundamente no coração, quanta transformação nós veríamos. Quando eu prego esses sermões sobre identidade, eles resvalam num ponto muito importante da minha história. Porque eu sou filho adotivo. Eu fui adotado aos 4 anos de idade pelo pai que me criou. E boa parte da minha vida adulta eu vivi consciente ou inconscientemente tentando uma coisa só: conquistar o amor, o respeito e a admiração desse pai. Eu me envolvi com a música porque ele era músico. Eu fui fazer um curso de técnica em eletrônica porque ele era técnico em eletrônica. Tudo aquilo que eu imaginei que pudesse me conectar a ele e fazer com que ele olhasse para mim e dissesse: tenho orgulho de você, meu filho, tudo isso eu fiz. Mas no final o amor que eu esperava não veio. O senso de valor que eu precisava nunca veio. Mas um dia Deus me deu um texto. Falar que Deus me deu um texto é muita arrogância, né? Deus me levou até um texto da palavra. E fez com que esse texto fosse meu no sentido mais afetivo do meu coração. Que diz assim: porque Deus não enviou ao coração de vocês, de novo, um espírito de escravidão para que vocês vivam com medo. Porque o escravo não vale pelo que ele é. O escravo vale pelo que ele faz. E o escravo vive sob o medo. Mas Deus enviou a vocês um espírito de adoção, que ensina vocês a orarem, dizendo o quê? Abba, Pai. O Espírito Santo testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos co-herdeiros de Cristo. Somos irmãos mais novos de Jesus, nosso irmão mais velho. Somos herdeiros da glória celestial. Temos valor. Eu me alimentei desse texto por pelo menos uns 20 anos.
E muito recentemente Deus me deu uma graça de que esse texto que foi meditado, lido, estudado, comido, repetido, confessado, afirmado, declarado como palavra poderosa de Deus, um dia se tornou vida dentro de mim. E eu não apenas soube aqui, mas eu soube aqui que sim, nós somos filhos de Deus. Nós já podemos parar essa fricção insana para chegar em algum lugar. Nós já podemos parar essa luta hercúlea e cansada para provar alguma coisa a respeito de nós. Nós já podemos descansar, porque nós estamos finalmente aonde? Em casa. Senhor, muito obrigado, porque todos nós estamos travando a nossa própria guerra de identidade. O inimigo todos os dias tenta inculcar em nós que nós não somos o bastante, que nós ainda não fizemos o bastante, que nós não temos o bastante, que nós não realizamos o bastante, porque ele faz com que nós olhemos constantemente para nós mesmos. Ele faz com que o olhar esteja sobre o meu próprio ego, um olhar que é voltado para o meu próprio umbigo. Mas o Evangelho de Jesus Cristo quebra essa dinâmica, quebra esse ciclo de vício e faz com que eu olhe unicamente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, em quem nós encontramos alento, esperança e, mais do que tudo, nós descobrimos que Jesus foi o único a viver a vida que nenhum de nós poderia ter vivido. Ele obedeceu tudo o que nós não queríamos e não desejávamos obedecer. Ele sofreu tudo o que nós não queríamos sofrer. E por fim, por causa de Jesus, o nosso registro foi mudado. Nosso registro que era de pecados e que era contra nós, todo esse registro foi quebrado. E o Senhor nos deu um novo histórico. Obrigado, Pai, porque o Senhor não olha para nós a partir dos nossos erros, sejam eles quais forem. Quando nós nos arrependemos, o Senhor é capaz de perdoá-los e jogá-los no mar do esquecimento. Mas o Senhor olha para nós por meio das virtudes de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. E esse valor, que é algo que nós não conquistamos, nós também não podemos perder. Essa identidade que não foi conquistada, Senhor, por nós, pelo nosso esforço, essa identidade também não pode ser perdida. Ela é definitiva. É o que somos e é o que seremos. É tudo a respeito de nós. Então, Pai, nessa noite, mais uma vez, confirma ao nosso coração que por meio de Jesus nós somos filhos e filhas amadas e já podemos descansar no seu amor. Em nome de Jesus.